Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Qualidade de Vida. E hoje com um tema bastante crucial para a saúde pública em Moçambique: acidente vascular cerebral, ou seja, AVC. Um problema de saúde que afeta milhões de pessoas e, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 4 pessoas terá AVC ao longo da vida. E por conta disso, convidamos em nosso estúdio o médico Felipe Ganhu, que muito bem vai aqui trazer os seus conhecimentos, não só como também as melhores formas de prevenção e tratamento da mesma doença, a quem desde já passo a saudar e agradecer por ter aceito o nosso convite. Dr. Ganhu, muito bom dia e seja bem-vindo ao nosso programa. Celita, muito obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de ser útil, partilhar meu conhecimento, que pode não ser absoluto, porque há sempre investigação, vai-se descobrir coisas novas, mas penso que poderei ajudar as pessoas a perceber o que é o AVC e como prevenir. Exatamente. E para quem não conhece, o Dr. Ganhu é, como eu bem disse no princípio, médico, mas também em governos mais antigos, como é no caso do governo do antigo presidente Samora Messias Machel, esteve a servir não só no setor da saúde, mas também como uma personalidade que muito contribuiu para o desenvolvimento do sistema de saúde. E para dar mesmo aqui o pontapé, doutor, da nossa conversa, vamos procurar saber o que é isso de AVC. Pronto. As próprias palavras, né? AVC significam acidente vascular cerebral. Vascular significa que tem a ver com os tubos de sangue, as artérias, as veias, que nós temos principalmente as artérias, mas as veias também podem arrebentar. Certo. Então, o acidente significa um acontecimento que vem interromper o fluxo normal ou vem interromper o fluxo normal, é exatamente isso. Pode ser de várias formas. Pode ser forma em que há uma ruptura do tubo, pode ser uma forma em que há um entupimento, pode ser uma forma em que há uma pressão demasiado pequena para que o sangue chegue e consiga alimentar as nossas, digamos, as nossas células. Neste caso, cerebral significa que é na zona do cérebro. Muito bem, doutor. E, doutor, que tipos de AVC nós encontramos quando vamos olhar para esse tipo de doença? Quais são os tipos? São mais ou menos o que eu já expliquei. Temos o tal AVC por hipoperfusão, ou seja, não chega lá sangue suficiente, simplesmente porque a tensão baixa muito, talvez num caso de um infarto, ou num caso de uma baixa tensão muito grave. E nos casos em que se entope por um coágulo ou por uma placa, uma crosta que às vezes ficam nas artérias, em pessoas que, digamos, têm ateromatose, que é justamente essas placas ou crostas que estão no meio dos vasos. E, para terminar, uma ruptura dos vasos, que acontece por hipertensão, também por envelhecimento das artérias, perda da elasticidade das artérias. Então, esses são esses três tipos principais de coisas. Os três tipos principais de causas de AVC. Agora, os AVCs podem ser esquerdos, direitos, podem ser afetando áreas motoras, podem ser afetando áreas de raciocínio. Então, vai depender depois das características, dos sintomas. Depois do AVC, dá mais ou menos para localizar de onde aconteceu essa lesão. Em geral, também atingem a fala ou não. Dependendo das zonas e do lado esquerdo ou do lado direito. Muito bem, doutor. Lado direito do cérebro, né? Porque temos mais ou menos um cérebro que é composto por 2 grandes lobos. E então os AVCs, mas os AVCs, no sentido de acidente vascular, podem acontecer em qualquer parte do cérebro. Muito bem, doutor. Não só falou aqui onde ocorre e quando ocorre, como também quais são as principais formas de manifestação. E, doutor, uma outra questão que nós temos aqui: quais são os principais grupos vulneráveis a este tipo de doença? Bom, é evidente que o envelhecimento é o fator, digamos, fundamental, porque as nossas estruturas vasculares vão envelhecendo. E se uma pessoa tiver 150 anos, provavelmente essas artérias são muito frágeis. Então, isso é mais ou menos um envelhecimento fisiológico, pode terminar em AVC. Eu acredito que se um homem não morre de uma doença metabólica, vai morrer de um AVC. Se conseguir ter uma longevidade muito grande, vai acabar por ter uma ruptura. E essas rupturas acontecem em outros sítios, mas nesses outros sítios não são tão graves. Mas quando acontecem no cérebro,
diminui a nossa capacidade e torna-nos, digamos, deficientes físicos, certo, ou não só mesmo psicológicos, dependendo das áreas que forem atingidas. ok. Então sabemos que os idosos Sim. são os grupos mais vulneráveis. Depois temos os hipertensos, Ok. temos os diabéticos, temos as pessoas que tomam hormonas, como por exemplo a prevenção da gravidez nas Ok. mulheres. Então há muitas mulheres jovens que podem ter maior risco de AVC, principalmente se estiver associada a uma hipertensão Certo. arterial. Mas não é obrigatório. Essas hormonas criam alterações, digamos, na consistência dos vasos. Temos também pessoas que, por exemplo, tomam muito Red Bull, muito café, que têm, digamos, se intoxicam de uma Ok. forma aparentemente anodina, que não faz mal, mas na realidade pode criar o que se chama uma fibrilação auricular a nível do coração. Então o que acontece? Ao fazer essa situação, o coração já não bate assim, já faz. Ok. Então isso faz turbulência dentro do coração, que pode criar coágulos. Ok. Então temos aqui um caso de um coágulo que vai até o cérebro e bloqueia num ramo qualquer, em algumas artérias, e vai bloquear isso. Então as pessoas que consomem muito, digamos, estimulantes, anfetaminas, cafeína, eventualmente cocaína, Certo. podem criar uma fibrilação auricular e criar, digamos, está em risco de criar pequenos coágulos que depois vão para o cérebro e fazem um acidente vascular oclusivo ou, digamos, oclusivo. Muito bem. E, doutor, através dessa explicação, nós podemos aqui perceber que o nosso estilo de vida acaba contribuindo muito para o aparecimento da AVC, assim é que é? Absolutamente. Okay. Aliás, para o aparecimento de quase todas as doenças. doenças. Hoje em dia acredita-se que a causa principal das doenças é a nossa alimentação. Ok. Ou seja, que mudando a nossa alimentação, até mesmo as viroses ou infecções bacterianas podem estar ligadas à alimentação, porque é uma alimentação que não nos favorece a imunidade. Ok. Então, hoje em dia, considera-se que se alimentando bem você consegue resolver praticamente todas as doenças. Pois. Então aí já fica a primeira dica aqui do nosso doutor: a forma como nós nos alimentamos vai também ditar como é que a nossa saúde vai depois se manifestar. Então é importante cuidarmos muito bem, não só do nosso físico, mas também da nossa alimentação. Doutor Ganhou, quais são as principais formas de prevenção da AVC? Então, já falamos que ter uma alimentação saudável, certo, depois podemos falar da alimentação, ter exercício físico regular, de vez em quando intenso, não só exercício físico, digamos, ligeiro, de vez em quando um pouco intenso, pode ajudar a prevenir, e isso desde que a pessoa é jovem, não é esperar aos 80 anos para depois querer fazer exercício intenso. Pode ser perigoso nessa altura. Assim. Então, digamos, aquilo que se chama higiene de vida. Higiene de vida é dormir bem, comer bem. Comer bem não quer dizer comer muito, até o contrário. Comer pouco é hoje em dia, digamos, muito mais saudável do que comer normal ou muito. Depois podemos falar mais tarde vamos detalhar sobre isso. Mas, nessa higiene diz apanhar sol, porque apesar de tudo as pessoas escondem-se do sol, e principalmente se nós temos uma pele muito hiperpigmentada, como digamos, na raça negra e na raça indiana, essas pessoas devem ir um pouco mais tempo ao sol. Se possível, naquelas horas das 8 às 10, para não queimar muito, ou das 14 às 16, porque a vitamina D é um fator muito importante para uma imunidade adequada. Então, diria mais o quê? Penso que uma atividade sexual também regular, se possível. Alimentar-se, podemos já escorregar agora para a alimentação, onde é uma alimentação pobre em açúcares e pobre em carboidratos, ou seja, pouco arroz, pouca batata, pouca farinha de milho, pouca mutsubula, pouca mandioca, pouca enxate, enxate se diz batata doce, pouca batata doce, tudo que são farináceos. É açúcar na realidade, não sabe muito doce quando comemos, mas a partir do momento que entra no corpo,
transforma-se em açúcar no sangue. Então, essas nós devemos não deixar de consumir, mas consumimos em com pequenas moderação. quantidades. Sim, exatamente. Se a pessoa está a engordar, é porque está a comer demais. Exatamente. Então, está a comer mais do que está a consumir. Assim. Se for um atleta, terá que comer mais. Agora, comer muita gordura, apesar de durante muitos anos andarem-nos a enganar, a dizer que devíamos comer pouca gordura, é o contrário. A única coisa que tem a gordura é que ela tem mais calorias. Sim. Mas a gordura é extremamente saudável para o nosso corpo. Permite a absorção de vitamina A, D, E e K. Se nós não comemos gordura, essas vitaminas têm muita dificuldade em ser absorvidas pelo corpo. Ok, muito bem. É? Então, continuando, bastante proteínas, muitos legumes. Muitos legumes, mas não farináceos. Por exemplo, a batata muitas vezes é considerada como um legume, mas neste caso é açúcar puro. Exato. Aquilo é praticamente açúcar, são carboidratos e que são de facto açúcar. Ok, muito bem. Então já deixou aí ficar, doutor, uma vida sexual ativa também pode contribuir como uma forma de prevenção, não só estar exposto ao sol das 8 às 10 ou até mesmo das 14 às 16 horas, pode sim também lhe ajudar muito a prevenir e, claro, ter muita atenção na sua alimentação e também na quantidade de comida. Doutor, uma pessoa com AVC, quais são as principais sequelas comuns que nós podemos notar? Normalmente é desaparecimento de algumas capacidades. E porque o cérebro deixa de controlar, então desaparece. Agora vai depender, se apanhar a região, por exemplo, da perna, não vamos conseguir mover a perna. Se apanhar a região do braço, o braço vai ficar atingido, etc. E vai depender de vários graus. Pode ser pequeno, pode ser até transitório. Existem alguns AVCs transitórios, em que por uma razão qualquer o sangue não chega lá, aquela zona ali deixa de poder funcionar adequadamente, mas felizmente recupera. O sangue acaba por entrar ainda há tempo de criar um AVC definitivo. Né? Depois, fala também, dependendo se atingiu o núcleo da fala ou não. Há pessoas que têm AVCs em que falam bem, tem outros AVCs que as pessoas falam bem, mas não entendem bem. Já não percebem bem a linguística, a gramática, etc. E então há pessoas que deixam de falar, muitas vezes é porque quando tentam falar saem coisas muito estranhas, já não conseguem controlar a fala. Então acabam por tentar escrever se a mão ainda não estiver muito atingida. Ou se for a mão esquerda e eles escreverem com a direita, ainda pode... O que é que poderia mostrar mais? Às vezes um AVC é mortal, se atingir certos centros nevrálgicos, certos centros que... Depois, no caso das hemorragias, quando há sangramento, muitas vezes a hemorragia tem uma extensão do AVC pequena, mas como o sangue se acumula ali, acaba por fazer um hematoma, uma massa grande que comprime o cérebro. Daí que um dos tratamentos curativos do AVC é abrir o cérebro e vazar aquele sangue lá. É muito bem. E doutor, qual é a importância do atendimento rápido em casos de AVC? Onde há, digamos, capacidade de desentupir vasos ou de fazer um diagnóstico preciso de que se é hemorrágico ou se é embólico, se foi entupido por causa de um coágulo ou alguma outra coisa, então aí há certos que conseguem limpar a tempo, como fazem no coração. Mas, em geral, o atendimento depende do nível do hospital. É evidente que quanto mais cedo se poderá fazer, no caso de não for hemorrágico, uma anticoagulação, dar medicamentos para evitar que continue a coagular. Muitas vezes um pequeno coágulo chega na artéria, faz um coágulo pequenino, tapou ali aquela artéria. Mas só foi aquela artéria, mas passado um bocadinho aquele coágulo vai aumentando de tamanho, vai coagulando mais. Porque no sangue, quando deixa de haver circulação, digamos, bem regulada, fluida, começa a criar-se coagulação. Por isso é que aconteceu a coagulação que eu expliquei no coração, e depois se mandou um coágulo pequenino, chamado também trombo, para o cérebro, para outras áreas do corpo. Então, digamos, aquele coágulo, se não dermos anticoagulação, ele pode aumentar de tamanho. Então, ele pode aumentar de tamanho até outros vasos maiores e fazer o AVC muito grave. Então, quanto mais cedo chega ao hospital e fazer-se o diagnóstico de que não é hemorrágico. Quando é hemorrágico, não convém fazer anticoagulação, porque vai continuar a sangrar. Sim. Quando não é hemorrágico, quando é embólico ou através de um trombo,
pode-se introduzir anticoagulação mais rapidamente e o sangue não vai coagular mais, então não vai piorar a coisa. Às vezes até pode desfazer, há casos em que se tenta desfazer o coágulo. Ok, muito bem. Mas aqui em Moçambique não sei se temos essas capacidades tão avançadas. Okay. A anticoagulação conseguimos instaurar, sim. Okay. Mas ir limpar os buracos, os trombos. Muito bem, doutor. E, doutor, será que existem alguns mitos sobre AVC que nós precisamos aqui desmistificar para a nossa sociedade? Bom, eu não conheço nenhum mito, infelizmente, mas se calhar as pessoas possam pensar que seja um castigo divino, talvez possa pensar que é alguém que lhe fez uma maldade, através dos curandeiros, uma maldade, mas não é verdade, não, pelo menos no meu pensamento científico. Ok, assim. Também, digamos, o stress também pode ser um fator que aumenta a extensão e o próprio AVC. Ok, muito bem. E, doutor Ganhou, agora nós iremos mesmo procurar saber quais são as principais formas de tratamento, olhando para o caso do nosso país. Sim, tem duas fases de tratamento. Uma fase é a fase aguda, quando acontece, é levada para o hospital. Sim. Aí é tentar manter a vida, né? Se por acaso a pessoa tiver problemas de consciência, etc. Muitas vezes as pessoas ficam em coma algum tempo e é preciso manter, digamos, a vida e a começar uma anticoagulação quando já tivermos o diagnóstico. E se for hemorrágico, uma intervenção eventualmente cirúrgica para ir corrigir, se for numa zona acessível, ou ir descomprimir aquele hematoma que vai, digamos, comprimindo o resto do cérebro e piorando a situação. Porque se o cérebro é comprimido, acaba também por deixar de funcionar. Então são esses tipos de tratamento. Depois, na segunda fase, consiste em tentarmos recuperar e prevenir outros AVCs. Recuperar as sequelas, ou seja, recuperar tudo aquilo que perdemos. Com o quê? Com muita fisioterapia, muito trabalho, muito treino, reeducação psíquica, física e motor. Ok, muito bem. Doutor Ganhou, qual vem a ser então neste momento o papel da família, não só, mas também como dos amigos, naquele processo todo de tratamento, mas também de reabilitação desta pessoa que em algum momento veio a ter AVC? Sim, a fisioterapia não é só ir a um fisioterapeuta 1 hora por dia. A fisioterapia é todo dia tentar ser independente, voltar a recuperar as suas capacidades, voltar a aprender às vezes a ler, voltar a aprender a falar, voltar a aprender a usar o braço e a perna, voltar a andar. Então, a família e os amigos têm um papel muito importante nisso. Também há uma grande preocupação da pessoa que tem o AVC, se ele for o provedor da casa. De repente já não há, digamos, a pessoa que trabalhava, etc. Se não houver seguros para compensar, ou o INSS para compensar aquilo, e muitas vezes sabemos que o INSS em Moçambique, mesmo se você é vítima de uma deficiência física, o pagamento é muito pouco, não é suficiente muitas vezes para assegurar. Então os amigos têm um papel, digamos, de apoio social também, e de incentivar, talvez ir buscar essa pessoa para ir passear juntos, obrigar a andar, obrigar a caminhar. Então, digamos, o papel da família é fundamental para também reconfortar a pessoa vítima desta situação. Infelizmente a família também tem que ser muito forte, porque essa pessoa pode vir a ser, pelo menos nas primeiras fases, quando o AVC é severo, ser grave, precisar de muita atenção. Alguns não se levantam, alguns precisam de serem lavados na cama, precisam de urinar e de ficar na cama. Então, digamos, implica muito trabalho da família. Muito trabalho da família, muito bem. Então, em suma, nós estamos aqui a dizer que devemos ser empáticos, não é? Nos colocarmos no lugar daquela pessoa e olharmos para nós ver, né? Se fosse na minha vez, que tipo de cuidado, que tipo de carinho eu gostaria de receber e pronto, aquilo que for a pensar, fazer também pelo outro. Doutor Ganhou, nós vemos na nossa sociedade, não só como também esteve muito bem aqui a explicar quando perguntávamos dos grupos mais susceptíveis, assim, que ao AVC. O doutor apontou aqui os mais idosos, não só as pessoas com diabetes, hipertensão e mais outras. E nos dias de hoje, o cenário vem a ser outro no nosso país. Até mesmo os jovens já vêm assim a ser um grupo alvo também do AVC. O que pode estar por detrás desta mudança de cenário? Existem alguns fatores prováveis. Como eu disse, por exemplo, talvez a contracepção estar a aumentar. Quase toda a gente põe o patch. Toda a gente põe aquele
As mulheres põem, como é que chama isso? O implante, é isso? O implante, Ok. estamos a fugir a palavra. Quase todas as jovens põem implante, Ok. aumenta os seus riscos de AVC. Ok. Tomam a pílula, aumenta os riscos de AVC. Os jovens homens e rapazes, mulheres sim. que tomam estimulantes que perturbam o ritmo do coração, criando condições para fazer quadro. Ok. Então as pessoas hoje em dia têm acesso a Coca-Cola à vontade, Red Bull toda hora. Eu vejo todas, até os pobres, muito pobres, têm sempre uns 50 meticais para ir tomar um Red Bull. Porque primeiro o Red Bull é muito agradável na boca. E muitas vezes até eu custa-me resistir, às vezes um Red Bull, assim, mas como eu sei que me vai Causar algum problemas. acelerar o coração, consumo excepcionalmente e com moderação. Sim. Mas o jovem não, o jovem toma whisky com Red Bull toda hora. Então isso faz AVC, pode fazer AVC. As pessoas não têm consciência disso porque é um AVC raro. Quer dizer, é um AVC pouco diagnosticado. Certo. As pessoas não fazem a investigação para saber porque que ele teve o AVC. Ok. Pode ser as vacinas, essas de RNA mensageiro, as vacinas do Covid, são uma causa também de coagulação e que pode criar também pequenos êmbolos, fazer pericardites, fazer embolização do coração, do cérebro, etc. Ok. Então, pode ser um dos fatores. Daí que essas vacinas novas não se deve precipitar em correr atrás delas. Vamos esperar, têm que ser testadas, têm que ser bem estudadas para evitar catástrofes desses. Então, em muitos países do mundo, os AVCs, também acidente vascular cardíaco, que não é cerebral, também existe. Eles aparecem justamente em jovens, hoje em dia mais do que antes, e há quem suspeita as vacinas. Não há absoluta certeza, mas é estranho que está a acontecer cada vez mais. Ok, muito bem. E, doutor, como forma mesmo de encerrarmos aqui o nosso programa, que mensagem tem a deixar para as pessoas que estão neste momento a acompanhar o nosso programa nesse quesito AVC, mas também de forma geral sobre a saúde? Bom, o conselho que eu dou é: se você quiser viver saudável muito tempo, tem que tomar uma atitude correta e tem que saber se sacrificar, porque não há refeição gratuita, como se diz. Para você chegar a um objetivo, tem que fazer um sacrifício noutra área. Exato. Então, se você não quiser viver muito tempo, então curta à vontade e vai acabar por, se não morre de AVC, morre de paragem cardíaca, pode morrer até de acidente de carro, atropelado porque anda completamente hiperativo, etc. Agora, o que eu aconselho é ter uma alimentação, vou fazer um pequeno resumo, como eu disse, pobre em carboidratos, rico em gordura e fibras e, digamos, proteínas. Ou seja, a carne, muita gente diz que não é saudável, também não é bem verdade. Eu acredito que os vegetarianos não estão no caminho, os puros vegetarianos não estão no caminho certo. Porquê? Porque eles têm que tomar suplementos de vitaminas, porque não estão a obter. Então, nós, o ser humano, vivemos durante milhões de anos a viver essencialmente de carne, de tutano, que é aquela gordura que está dentro dos ossos, e a gordura que apanhássemos comíamos o máximo possível. Então não é o colesterol, não é a gordura que vai fazer os AVCs. Ao contrário, hoje em dia, cada vez mais se acredita que o colesterol, que 75% ou volta de 60 e tal por cento é produzido pelo corpo. Não é por coisa. O que é realmente mau, o vilão, é o açúcar. Porque inflama as artérias. Inclusive, quando a gente tem uma ferida, usa o açúcar e usa o mel, essa ferida começa logo a viver bem e a produzir muito, não sei o quê. Para a ferida é útil, mas dentro dos nossos vasos capilares, são os vasos pequenininhos, nos olhos, fica capilares a mais, deixas de ver bem. Ficas com capilares a mais no cérebro, deixas de ter uma irrigação como deve ser. Então tem que se ter muito cuidado com o açúcar. Não só o açúcar que se mete no chá, também o açúcar que vem nos carboidratos que eu expliquei há bocado. Eu até tenho uma dieta engraçada que se chama dieta branca, que é tudo que é branco ou que tem coisas brancas lá dentro não se pode comer. Mas ou come-se com moderação, muito pequenas quantidades. Com exceção de... Esta dieta é boa, é prática, eu inventei esta definição. A dieta já existe, mas para facilitar que as pessoas percebam, inventei esta da dieta branca. De coisas brancas, sim. Exatamente, exceto o quê?
exceto carnes brancas, pode comer, por exemplo, leite de frango, etc, etc. Nesse não tem problema de açúcar. Ovos, que é branco, não tem problema nenhum. Leite com muita moderação, porque o leite pode ter alergias ou intolerância à lactose, pode ter hormonas. Queijos também não têm grandes problemas em relação ao açúcar. Então essas são as exceções. Mas, por exemplo, Coca-Cola é preto, mas tem o que lá dentro? Exatamente, tem um açúcar. Tem um açúcar que é de que cor? Branca, muitas então, vezes tem açúcar refinado que é da cor branca. Exatamente. Se estiver refinado não podemos consumir. Mas mesmo não refinado não podemos consumir. Porque um açúcar não refinado contém o açúcar branco. Branco, exatamente. Também. Só que não foi limpo. Exatamente. Coca-Cola é escura, bolo de chocolate. Que gostamos muito. Infelizmente gostamos muito. Não, mas se comermos chocolate uma vez por semana, um bolo de chocolate, não é um problema. Não é um problema. Não é que está proibido de vez. Principalmente antes de se ter os diabetes, né? Antes de se ter essas doenças. Ter uma alimentação saudável vai prevenir o diabetes, não vai ter nunca o diabetes. Exatamente. Então, mais outro exemplo para terminar, talvez. Então, o que é que tem mais de branco no bolo? Que é proibido? Para além do açúcar, encontramos lá o ovo, mas o doutor disse... O ovo está bom, e mais o quê? Então, o trigo. Exatamente. O trigo é branco e o trigo é açúcar puro. Sim. São complexos, são açúcares complexos, mas quando começam a ser digeridos por nós e absorvidos, transformam-se em açúcar puro. Ok, muito bem. E doutor, eu antes mesmo de fechar o programa, agora recordei-me de uma aqui que gostava de aproveitar, não é? Que deixar ficar ao doutor. Se formos já fazer uma pequena análise nos tempos mais passados e o tempo de hoje, esta questão de AVC, que tipo de dados o doutor poderia trazer? Sim, antigamente e hoje, onde nós podemos mais constatar que os problemas de saúde como AVC têm sido mais pertinentes? Eu penso que os problemas de AVC e de infarto do coração, que são acidentes vasculares, sim, surgiram quando se começou a produzir muito açúcar na sociedade. Quando o açúcar aparece à fartura, a coisa começa a mudar. Muito bem. Então, para dizer que antigamente não tínhamos assim muitos casos. E parecendo que não, uma refeição por dia é saudável. Sim. Andam aqui todos a chorar, não temos 3 refeições por dia, não sei o que. Mas na realidade, uma refeição por dia é muito mais saudável do que 3 refeições por dia. Desde o momento que... E esse é um dos últimos conselhos que eu vou dar. É que você pode comer bastante, não vou dizer que deve exagerar sempre, mas pode comer bastante durante algumas horas. Por exemplo, vamos lá dizer, do meio-dia às 18. E o resto do tempo fica sem comer. É extremamente saudável. E no início é difícil, mas no fim acaba por ser bastante fácil. Para de comer às 16, faz outras coisas, lê um livro, brinca com o celular, vai fazer uma corridinha, etc. Mas tentar manter o nosso corpo, o sangue, livre de açúcar o mais tempo possível. Muito bem. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Felipe, por ter aceito o nosso convite e, claro, partilhar conosco aqui esses todos os ensinamentos. Hoje nós estivemos a falar aqui de AVC, ou seja, acidente vascular cerebral, que muito discutimos sobre causas, formas de prevenção, como também tratamento e muitos outros assuntos a que fazem parte. De recordar que a AVC é uma das principais causas de morte no mundo e no Hospital Central de Maputo existem dados que indicam diariamente que 5 a 8 pacientes dão entrada por esta doença. Eu fico por aqui, sou a Celita Macena, lhe convido a assistir às restantes programações da Extra Mind no nosso canal do Facebook, YouTube, Instagram e também TikTok.